luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já. Vida em primeiro lugar, na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já. O povo feliz é o reino de Deus, o amor que prevalece entre os filhos seus. O grito é bem forte e veio anunciar que nessa sociedade todos têm o seu lugar. O povo feliz é o reino de Deus, o amor que prevalece entre os filhos seus. O grito é bem forte e veio anunciar que nessa sociedade todos têm o seu lugar. Vida em primeiro lugar, na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já. O povo feliz é o reino de Deus, o amor que prevalece entre os filhos seus. O grito é bem forte e veio anunciar que nessa sociedade todos têm o seu lugar. O povo feliz é o reino de Deus, o amor que prevalece entre os filhos seus. O grito é bem forte e veio anunciar que nessa sociedade todos têm o seu lugar. Vida em primeiro lugar, na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já. Vida em primeiro lugar, na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já. O povo feliz é o reino de Deus, o amor que prevalece entre os filhos seus. O grito é bem forte e veio anunciar que nessa sociedade todos têm o seu lugar. Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra estar presente eu tô, pois na vida da gente o que vale é o amor. Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra estar presente eu tô, pois na vida da gente o que vale é o amor. É que a gente junto vai reacender estrelas, vai replantar nosso sonho em cada coração. E quando não chegar o dia, a gente persiste a agonia e a gente ensaia o baião. Lauê, 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 lauê. É que a gente junto vai reabrindo caminhos, vai alargando a avenida pra festa geral. Enquanto não chega a vitória, a gente refaz a história pro que há de ser afinal. Lauê, 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 lauê. O 27º Grito dos Excluídos, o povo quer comida, moradia, trabalho e vacina no braço, sem ameaça às instituições e à democracia. E a alegria de hoje, os companheiros e companheiras, deputado federal Padre João, nosso parceiro, companheiro, a Silene, o Frei Gilvander, companheiro conhecido pela CPT, pela luta, Padre Claré, também, que é reconhecido pelas lutas dos movimentos atingidos por barragem. Eu sou o Leleco e, junto com vocês, vamos aqui pensar um pouco da nossa importante participação nas ruas, em todos os lugares, nesse próximo 7 de setembro. Não é isso, Padre João? É com você. Então, obrigado, Leleco.
É isso mesmo. O 27º Grito dos Excluídos, então, desde 95. E este ano é na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já. E também o Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Agradecendo aqui a participação da companheira Silene Gonçalves, coordenadora da Escola Fé e Política Dom Luciano, e representante leiga da dimensão sociopolítica da Arquidiocese de Mariana. Nosso grande irmão, companheiro de luta, Frei Gilvander, que é coordenador da CPT, né, Comissão Pastoral da Terra, Movimentos Populares e Sem Teto. E também o Padre Claré, né, assessor de movimentos atingidos por barragem, o MAB, e colaborador na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Congonhas. E o Leleco também, que vem dos movimentos populares, da moradia. Também pois aí, Padre João. Inclusive, esta live de hoje está sendo transmitida para todo o Brasil, pelas páginas da União Nacional por Moradia Popular. Em 23 estados está sendo reproduzida, a gente agradece, junto com a página do PT de Minas Gerais, com a página também da CPT, Frei Gilvander, Padre João, a Escola de Fé e Política. Então, vamos aqui cumprimentando a todos. E o Leleco, né, que é o primeiro suplente na Assembleia Legislativa, primeiro suplente do Partido dos Trabalhadores, o deputado estadual, teve aí, né, foi quase 30 mil votos popular mesmo, né? Então, a gente estaremos aqui conversando, interagindo com vocês, ainda dá tempo de você compartilhar, convidar os seus amigos, né, para acompanhar essa live, uma data muito importante. É o 27º Grito dos Excluídos, e mais uma vez, embora a pandemia, mas estaremos nas ruas, na luta, né, e por moradia, trabalho, comida no prato, né, renda, e ampliar ainda a vacina. Então, a gente passa aqui já de início, como pode ser uma palavra breve, e ainda se apresenta melhor, porque é da Silene. Boa noite, Padre João. Boa noite, Frei Gilvander, Leleco, Padre Claré, aqui com a gente. Boa noite a todos, né, os que nos ouvem, nos acompanham aí pelas redes sociais. É um prazer estarmos aqui. Então, sou Silene, moro em Conselheiro Lafayette, e a gente já milita aí há bastante tempo, né, no movimento Fé e Política, venho da Pastoral da Juventude, depois passamos para o movimento Fé e Política, hoje representando o movimento na dimensão sociopolítica e coordenando a Escola de Fé e Política Dom Luciano e também o nosso projeto Desperta Cidadão. Então, estamos aí, e na comissão organizadora do Grito dos Excluídos aqui da Arquidiocese de Mariana. Obrigado, Silene. E então, Frei Gilvander. Boa noite, deputado federal Padre João, boa noite, Leleco, Silene Gonçalves, nosso querido Padre Antônio Claré. Que alegria, que beleza rever vocês, mesmo que virtualmente aqui. Boa noite a todos e a todas que estão chegando aqui. E já tem um participante aqui que me fez lembrar do nosso saudoso profeta, um dos grandes, né? Do Helder Câmara, que gostava de dizer assim: quando eu dou comida para os pobres, dou uma cesta básica, faço uma solidariedade concreta, me chamam de santo. Mas quando eu pergunto por que as pessoas se tornam empobrecidas, me chamam de comunista. Então, o comentário de alguém aqui me fez levantar uma pergunta: quem foi que inventou que é possível ser pessoa cristã, seguidora de Jesus Cristo, e ser capitalista, ser cúmplice ou conivente do capitalismo, essa máquina de moer vidas, um sistema satânico e diabólico, né? Então, eu desconfio muito, Silene, que eu acho que quem fica acusando as pessoas cristãs que fazem a opção pelos pobres, que unem o evangelho com a política, né? A dimensão que difundem e valorizam a dimensão social do evangelho, ficam chamando de comunista,
Acho que é porque eles querem encobrir e não deixar de discutir a causa verdadeira, que é esse sistema de morte, esse capitalismo, como dizia o Gentileza, um grande artista popular lá de Niterói. Que é uma alegria estar com vocês aqui. Valeu, Frei Gilvander. Então, o Padre Claré, que está também em Congonhas, nessa luta aí com o MAB, mas enfrentando também a mineração, que é esse capitalismo, né? Parece, o Claré, pelo tantos anos, deve ter também quase 300 anos de mineração em Congonhas, aí não deve ter pobreza, nem miséria, nem nada, né? Boa noite, Silene, boa noite, Padre João, boa noite, Leleco, boa noite, Frei Gilvander. É muito bom que a gente possa se encontrar, não é? Aqui não está tendo problema, não, brincadeira, assim. Uma questão muito séria. Congonhas são 23 barragens de rejeito, né? Ainda hoje eu passei pela rua e me assustei, uma pessoa lá, até um pouco de frio de manhã, né? E a pessoa lá deitada num canto, coisa que não era tão comum aqui, começa a aparecer. Já tem umas 40 pessoas em situação de rua, e aqui é uma cidade de 55 mil habitantes, e se arrecada 1,5 milhão por dia, né? Então, haja grito, sabe? É muito bom que a gente esteja junto para o grito ser bem forte. Então, Leleco, você que também passou por várias agendas nesse final de semana e pode ver que em muitos municípios eles estão ameaçados. Tem município que 80% do seu território está ameaçado por atividade minerária. E aí, então, a gente falava, né, dessa ganância do capital e que muitos cristãos, de fato, preferem apoiar o capital do que entender que a terra, as águas, todas essas riquezas naturais, que são criaturas de Deus, pertencem a todos os filhos e filhas de Deus. E na própria Constituição está garantido também, né, o direito à terra, à água, o acesso. Na verdade, é uma luta, embora está na lei, mas isso não implementa no dia a dia, e é por isso que a gente luta, é por isso que a gente grita. E é um escândalo quando a gente tem mais de 20 milhões de brasileiros na miséria e na fome, mais de 21 milhões de brasileiros desempregados, sendo que nós tivemos, antes do golpe, que vai fazer 5 anos, amanhã, né? Amanhã, 5 anos. 31 de agosto foi a votação no Senado, que deram o golpe, acharam que dava o golpe na Dilma ou no PT. O golpe foi nos trabalhadores, porque estão tirando comida da boca do povo brasileiro, estão tirando emprego dos brasileiros, e aos empregados estão tirando os direitos para ficar refém do patrão, não só da iniciativa privada, mas aos trabalhadores do serviço público, como é a PEC 32, e a programa, Leleco foi do conselho, né, das cidades, do governo Lula e Dilma. Onde está o Minha Casa Minha Vida? Transformou no Casa Amarela, mas quantos milhões que tem para fazer moradia, né? E negar, inclusive, a vacina, e ainda fica nesse chantagismo, ameaçando as instituições, né? Deixando o povo preocupado. Opa, vai ter um golpe, como é que vai ser esse 7 de setembro? Então, Leleco, é triste, né? Em vez da gente discutir as políticas afirmativas, políticas estruturantes, a gente tem que discutir ainda a questão da democracia. É por isso que, mesmo em pandemia, vamos às ruas neste 7 de setembro. Não é isso, Leleco? É isso aí, Padre João. Lembrar mesmo da visita às comunidades ameaçadas pela mineração, da Taquara Preta, de São José de Mantimento, em Simonésia, em São Francisco do Glória, lá em Luisburgo. Todos os lugares, Frei Gilvander, todos os lugares, Padre Claré e Silene, com a mentira da mineração, vendendo a ilusão de que vão vir corrigindo tudo. E ali, lógico que a mineração da bauxita, que traz consigo também a destruição, né, das matas e destruição das nossas fontes de água. Mas é isto, Padre João, nós estamos nesse turbilhão de coisas agora descobrindo que
a relação para tentar dar um golpe nas eleições também dos Estados Unidos, tem lá o dedo do Eduardo Bolsonaro. Nós também descobrimos que, em relação à CPI, a venda da vacina, esta que nós estamos gritando, tem o dedão do Flávio Bolsonaro. E nós descobrimos que a rachadinha que leva o dinheiro do povo e compra mansão e deixa o povo sem teto, tem os dedos do Renan e também do Carlos Bolsonaro. Então, se há alguma dúvida de que eles hoje são completamente adversos às políticas públicas, a gente vai aqui recuperando nesta fala inicial, junto com vocês também, de que o Afeganistão, que tantos aí estão com o olhar, com tantas mortes e com tanto absurdo, o Afeganistão é aqui, o Haiti é aqui, porque nossa realidade é dura e cruel na política, também nisto que nós chamamos aí, no sentido mais profundo, de levar a religião com seu fundamentalismo, com a hipocrisia. É por isso que nós falamos do grito dos excluídos e das excluídas, que congrega todas as igrejas, que grita contra a fome, que Padre João traz aqui esses dados, contra a falta de trabalho dos desalentados e também mais 40 milhões que estão no subemprego, na uberização, precarizados. É assim, Padre João, que o nosso grito não pode se omitir e não pode se calar diante das ofensas e também das ameaças que muitos têm colocado de que vão para as ruas. E se vierem para as ruas, que se somem ao grito dos tantos que nela estão para que as mudanças sejam já. Então, Silene, nós vamos, embora aqui, nós estamos dialogando com a internet, Frei Gilvando. A questão é verdade. Às vezes as lives e esse período, ele nos distancia um pouco, né, enquanto presencial e tal, mas a gente consegue também dialogar com o país inteiro. Tem gente nos assistindo de São Paulo, tem lá para Santos, mas no Jequitinhonha, então nós estamos dialogando. Mas é importante a gente trazer alguns lugares, né, que é tradicionalmente o grito, né Silene? Como é que é em Congonhas, como é que será que esse esforço da Diocese de Mariana? Depois também, Frei João, fala um pouco como é que será e por que vamos à rua nesse 7 de setembro. Mas acho que é importante trazer isso e mostrar como que as pessoas também podem acompanhar, as que não irão presencialmente, mas a gente entende que com todos os cuidados, o álcool em gel, a máscara adequada, certo distanciamento, é possível ir para as ruas, dar um basta. Nós vamos, por que nós vamos? Porque eu estou percebendo também alguma mobilização de alguns grupos que estão indo para Brasília. Eu estou achando que eles estão indo para lá para comemorar o preço do bujão de gás, o preço da gasolina, para comemorar a miséria e a fome. Só pode. Nós vamos para a rua para exigir comida, o auxílio emergencial, né, emprego. Né? Então, não é isso, Silene? Como é que será em Congonhas este ano? Então, Padre João, infelizmente, ainda com pouca participação, né? A vontade da gente era de encher as ruas, mas nós vamos fazer o grito no dia 7 em Congonhas, vamos nos concentrar às 8 horas da manhã, 8h30 inicia-se, então, um ato, e logo após, às 10 horas, tem uma celebração eucarística, tem a missa, e esse momento vai ser transmitido pelas redes sociais da Arquidiocese de Mariana, também pela Rádio Congonhas. Então, as pessoas que não puderem, né, estar lá presencialmente vão poder acompanhar pelas redes. E após a celebração, o pessoal está se organizando numa movimentação, uma concentração, para ter uma caminhada que vai até a Praça da Prefeitura, num ato fora Bolsonaro. Então, eles vão também fazer essa caminhada, a descida, né, do Bom Jesus até a rodoviária. E é profético, né? É a descida aí, ó, do Monte Tabor, para que a gente atue realmente na nossa sociedade. Então, o povo vai estar lá também no ato fora Bolsonaro. O Grito dos Excluídos, ele tem uma temática, né? Mas que toda a nossa temática é em defesa da vida. E quem é cristão de verdade, quem defende a vida,
não pode de forma alguma concordar com esse desgoverno que se instaurou no nosso país. Então, a gente está aí pronto para gritar. Então, Frei Gilvando, é desde 95, né, que a gente celebra todo 7 de setembro o Grito dos Excluídos, as pastorais sociais, lideranças cristãs. Só que este ano tem outro grupo se mobilizando, dizendo que apoia o Bolsonaro. O senhor acha que isso é compatível? Ser cristão e ser base, apoiar esse governo que está aí? Como é que o senhor... E onde o senhor está? Fala para nós também. Estará, né, no dia 7. Padre João, agora eu estou em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, né? Mas eu estou dividido ainda, não sei se eu vou participar ainda. Se pudesse fazer igual Santo Antônio, estar em 3, 4 lugares ao mesmo tempo, eu estaria em Belo Horizonte ou em Congonhas, mas estão me convidando também para Itabira, em Minas Gerais, e Sete Lagoas, né? Sete Lagoas vai acontecer lá na ocupação Cidade de Deus, que é uma ocupação lindíssima, legítima, que não pode ser despejada, né? Com quase 100 famílias, quase todas oriundas de situação de rua, né? Mas Padre João, Leleco, Silene e Padre Claré, olha, o Brasil tem mais de 5.500 cidades, né? E pelas notícias que eu estou recebendo aí, o próximo 7 de setembro, agora 2021, deverá acontecer grito dos excluídos e das excluídas, né, no seu 27º ano, em mais de 1.000 cidades, em todas as cidades grandes, em todas as cidades médias do Brasil, e em centenas de cidades pequenas também eu estou tendo notícia que vai acontecer o grito dos excluídos. E aí, primeiro, eu acho que faz bem de refrescar a memória, porque atualmente com o negacionismo, né, da ciência, de tudo, do desmatamento, da saúde do povo, negacionismo, o povo com fome, aí o Bolsonaro vem para comprar fuzil. Então é importante a gente recordar assim, que o grito dos excluídos e das excluídas, né, criado há 27 anos atrás, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pela Pastoral Operária, pela Comissão Pastoral da Terra, enfim, por todas as pastorais sociais, né, da cidade, do campo, pelas comunidades eclesiais de base, pelos sindicatos combativos, né, movimentos sociais populares, ele tem sido, o grito dos excluídos e das excluídas, um instrumento legítimo de evangelização e de uma proposta pastoral conforme vem requerendo e propondo o nosso querido Papa Francisco, né? Assim, de perceber que existe, sim, a dimensão social do evangelho, né? E a gente tem que ser luz no meio das trevas, tem que ser fermento no meio da massa, né? Tempero na comida. Então, nesses 27 anos... E, primeiro, o grito dos excluídos e das excluídas nasceu para denunciar uma grande mentira, né? Que era celebrada. Eu mesmo, Padre João, Silene e Leleco, eu tenho vergonha de, quando eu fazia fundamental lá em Arinos, noroeste de Minas Gerais, a gente fazia aqueles desfiles ufanísticos, né? E aí, como dizia que eu falava bem e tudo, aí me colocava lá para fazer aqueles discursos que hoje eu me arrependo, né? Tipo assim... De um peito forte de Dom Pedro I, ecoou um grito, independência ou morte, estava ali o Brasil atravessando e tal, e dando adeus à colônia e tudo. Então, o grito dos excluídos e das excluídas, primeiro motivo é denunciar a farsa, a mentira, que é essa independência fajuta, mentirosa, oficial, que se colocou. De fato, o grito dos excluídos aponta que o Brasil não é independente e continua para lá de dependente e, lamentavelmente, após o golpe da Dilma aí, afundado de novo num neocolonialismo, né? Retornando o Brasil a ser um grande fazendão, produtor não de alimentos, mas principalmente de mercadorias, as tais de commodities para exportação, né? Por isso que o grito dos excluídos e das excluídas é importantíssimo. E quero lembrar também, Leleco, Silene e Padre João, Padre Claré,
E o grito dos excluídos é eminentemente bíblico, né? Por exemplo, um dos textos fundamentais da história dos povos de Deus da Bíblia, diz lá no capítulo 3 do livro do Êxodo que, primeira coisa, Deus ouviu o grito do povo escravizado pelo imperialismo dos faraós, né? E foi a partir de ouvir esse grito que Deus desceu, se fez solidário e começou a caminhar com o povo, junto com o povo, jamais acima. Acima pode estar só ídolo, falso Deus. Deus não quer estar acima de ninguém. É mentira quem fica falando Deus acima de todos. Isso não existe. E depois queria lembrar também, no Evangelho, eu acho muito eloquente, Leleco, Padre João, Silene e Padre Claré. Veja bem como é que os evangelhos faz questão de dizer que Jesus terminou a sua missão corporal aqui no mundo. Jesus não terminou de braços cruzados, nem de cabeça baixa, assim, morrendo aos poucos esmilinguido. Mas Jesus terminou, diz o evangelho, dando um grande grito. Jesus deu um grande grito. Então, feliz quem grita diante das opressões, das injustiças sociais, econômicas, políticas, ambientais, né? As discriminações de gênero, diante da homofobia, diante do assassinato da juventude de periferia, dos negros, né? Diante da homofobia, diante da violência da mulher. Feliz quem grita. E feliz também quem ouve os gritos dos excluídos. Então, estamos aqui convocando o povo para participar de uma tarefa eminentemente cristã na linha libertadora, que é ir para as ruas no próximo dia 7 de setembro de 2021. E como o Padre João disse aqui, dessa ano agora, nós temos uma missão específica, que é escorraçar, exorcizar essa coisa abominável, nojenta, fedorenta, que é o inominável antipresidente, continuar nessa cantilena golpista, né? Incitando o povo, os milicianos a se armarem e desrespeitar a democracia brasileira. Então, grito por democracia e para a gente exorcizar, escorraçar também essas ameaças à democracia é uma necessidade mais do que nunca. Então, temos que ir, sim, para as ruas, é claro, todo mundo, né, Leleco? Fazendo o possível para as precauções sanitárias, né, com máscara, se esforçando para manter um certo distanciamento, conter para a gente, a vontade da gente é de abraçar todo mundo, né, mas cumprimentar assim, dando um toque, mas estar irmanados na luta ali, porque aí vai levantar força popular, que é o que precisa, porque basta de fascismo, basta de bolsonarismo, basta dessa política de ir cortando, tesourando os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, os direitos dos pobres, os direitos da natureza e matando, inclusive, os direitos das próximas gerações, né? Que seja um 27º grito dos excluídos, das excluídas, abençoado e revolucionário. Eu estou sentindo que vai ser muito bom, viu, Silene? E Padre João? Com certeza, porque nós vamos gritar por nós no sentido de que temos convicção, nós temos essa sensibilidade de ouvir também o grito, o gemido da Mãe Terra, das águas, da biodiversidade. Nós vamos às ruas para repercutir as vozes roucas das crianças órfãs, né? das viúvas vítimas do genocida, do Bolsonaro genocida. 600 mil mortes. Não garantiu vacina em tempo. Milhares e milhares de mortes poderiam ter sido evitadas. A esta altura, nós deveríamos ter com mais de 60% da população vacinada com a segunda dose. Um governo genocida.
governo que tirou a comida no prato. O Brasil estava fora do mapa da fome e volta. População em situação de rua, como o padre Claré já apontou. Então, padre Claré, temos muitas razões de irmos às ruas, unir as nossas forças e gritar, não é isto? O padre Claré, porque acho que ele está com a dificuldade de nos ouvir. Então, uma boa noite de novo, né, para vocês. Eu gostaria de começar com um grito de indignação. Nós perdemos aqui 3 companheiros para a Covid. E é por causa desse genocídio, por causa do atraso da vacina. Gustavo, um jovem de 28 anos, ele músico, militante do MAB, ele morreu porque não teve a oportunidade de ser vacinado. Lembrar também o Divino Sabará, que é companheiro aqui, antigo da luta dos sindicatos, presente no Partido dos Trabalhadores, já teve funções importantes aqui no município, e também ele pela falta de vacina, o que causa muita indignação. E o companheiro Afonso, nós estamos iniciando aqui o que nós estamos chamando de agricultura urbana, e o de fato, e Afonso era esse companheiro essencial no trabalho, ele no bairro chamado Dom Oscar, bem à frente da imensa Casa de Pedra, que é um absurdo, a maior barragem da América Latina aqui na cidade urbana. Então, dizer assim, esses 3 companheiros muito próximos que perderam a vida pela falta de vacina. Então, dizer que o governo Bolsonaro é genocida não é uma frase de efeito, é uma realidade que inicialmente foi mais longe, muita gente podia imaginar assim que não tinha a ver conosco, mas chegou nas nossas famílias, ainda que fosse longe, mas chegou nas nossas famílias, chegou nos nossos parentes, nossos companheiros, companheiras, né? Então, essa é uma questão assim que precisa ser sempre reafirmada, sabe? Se houvesse vacina a tempo, muitas vidas teriam sido salvas. Depois dizer o seguinte, que o termo excluído, claro, ele é muito apropriado para o momento, mas que a gente tenha essa convicção de que ninguém é excluído e nem excluída no sistema capitalista. Todos e todas, de algum modo, são incluídos nesse sistema terrível, porque inclui as pessoas para poder sugar o sangue, para poder explorar. Quando eu estava, por exemplo, na região do Xingu, eu me lembro como se fosse hoje, eu fui num lugar assim bem distante, nós andamos aqui uns 3 dias para poder chegar lá, andamos de carro, andamos depois no rio, andamos a pé, e quando chegamos lá para poder celebrar, lá na beira do Igarapé, lá uma criança com 1 litro de coca, grandão, Coca-Cola, né? Então, para dizer assim que o sistema capitalista, ele consegue integrar todo mundo. Então, a compreensão de excluído nossa precisa ser dentro desse processo de integração do capital, que consegue, inclusive, usar o desemprego, esse exército, né, de reserva, para poder explorar ainda mais. Então, se isso não fica parecendo também que alguém está fora desse processo de exploração, né? Para dizer que a nossa sociedade é classista, e são 2 classes só, são os opressores e são os oprimidos, e nós estamos entre esses oprimidos. Dizer também que o governo Bolsonaro vem nesse entreguismo, particularmente na questão da Eletrobras, uma coisa muito séria, muito séria. A conta de luz vai continuar subindo, já subiu muito, e a gente sabe que a conta de luz, ela puxa as outras coisas, a energia em geral puxa as outras coisas também, e agora se quer colocar a culpa pelo apagão que provavelmente vai acontecer, como na época lá do seu Fernando Henrique Cardoso. O seu aqui não é de ninguém aqui não, tá? É aquele senhor lá, né, que a gente... Então, assim,
dizer que provavelmente esse apagão vai acontecer de novo, a conta de luz vai continuar aumentando, e estão colocando a culpa no São Pedro pela falta d'água, né? E estão colocando a culpa no povo que não sabe usar a luz, não sabe usar a energia, um absurdo. Houve uma fraude, os lagos foram esvaziados de propósito, né, para que essa confusão agora, para que essa nuvem de fumaça pudesse acontecer e assim pudesse ser viabilizada do ponto de vista do capital a privatização da Eletrobras. Dizer também que aqui houve um terceiro tremor na cidade de Congonhas só na pandemia. Se a gente olha pela sua magnitude, pode parecer que seja uma coisa pequena, mas é preciso considerar que nós estamos numa região muito sensível, de 23 barragens de jeito. Se a gente tem um balde assim cheio de água, se você balança um pouquinho, a água entorna. É isso que acontece, né? Então, é uma coisa muito séria que está acontecendo aqui e todo mundo faz vista grossa. A Vale, a Gerdau, a CSN, a VSB, a Ferro Mais e também os governos, né? O governo municipal também faz vista grossa, é toda uma engenhoca, né, que está dentro desse sistema que gira e que vai explorando tudo, né? Todo mundo faz vista grossa e na nossa avaliação é uma coisa muito séria. Depois do crime Mariana, depois do crime em Brumadinho, ninguém deve pagar para ver. Temos que agir pela precaução e nós não estamos vendo isso, da parte de ninguém, né? De fato. Claro que há alguns companheiros junto aqui, o promotor é bom, o Vinícius, mas no mais, todo mundo fazendo vista grossa, como eu já disse, é um município que arrecada 1,5 milhão por dia e desde 2019, fevereiro de 2019, a creche do Luciano está fechada, está lá destroçada no chão, a escola também, que existe lá perto, está destroçada no chão, o empobrecimento vem acontecendo no geral e uma dinheirama que a gente não sabe para quê, né? É claro que é o farelo do pão, as empresas lucram muito mais, mas para um município do tamanho de Congonhas, é sim uma dinheirama. Então, nós achamos também que a luta, que o grito, ele é muito importante, e esse grito ele acontece no dia, como diz Giovander aí, como esse gemido que vem lá até dos antigos, lá no bom sentido, né? Pela Bíblia e tal, e nós achamos que esse grito, ele continua no dia a dia pelo processo de organização, é fundamental. Uma forma de gritar é gritar no dia, claro, agora não com tanta gente como gostaríamos, né, por causa da pandemia, mas também gritar no dia a dia pelo processo organizativo. Isso é muito importante, né? Pode parecer uma coisa pequena para alguns, para algumas, mas, de fato, a organização, esse fermento, tem uma força grande, né? Então, para dizer assim, agradecer essa oportunidade e estamos junto aí para valer. Então, Padre Clarelli fala sobre organização e tem uma dos milagres da multiplicação dos pães, que, na verdade, é fruto também da organização, onde todos se organizaram e ali trouxe o peixe, o pão e todos se fartaram. E uma das temáticas desse grito dos excluídos é a comida, acesso à alimentação, né? É a comida no prato. E é por isso que gritamos. E é muito triste, não é? Nós temos 20 milhões de pessoas que estão passando fome, que estão na miséria. É o número de pessoas maior do que de muitos países, aqui da América Latina. É como que a população inteira de um país está na miséria e na fome. E não ter a sensibilidade. E ainda tem alguns que se dizem cristãos e que vêm aqui na nossa página, falando que é um absurdo, pessoal de esquerda ser cristão, e ainda deve ter a cara de pau de defender esse presidente que, além de genocida, Frei Giovander, é corrupto, toda a família é corrupta, está comprovada a corrupção dessa família. E eles falavam, nós não vamos ter corrupto de estimação, não. Se provar que é corrupto, a gente tira. Mentirosos.
Então, estão sendo omissos. As pessoas deveriam ter humildade. Humildade, reconhecer que erraram nas últimas eleições, reconhecer que erraram, bater o joelho no chão, pedir perdão pelas mortes, pela fome, pela miséria, pelo desemprego, pelo estrago que está acontecendo no meio ambiente, nas águas, na terra, e não ficar defendendo o que é indefensável. Ter humildade, isso faz parte também de ser cristão. Olhar para trás e não vir aqui atacar nas páginas, né, de forma de ódio, né? Então, acho que é nesse sentido que quero deixar vocês à vontade também, em percepções curtas, de maneira que a gente possa interagir, tentar interagir com os que nos acompanham aqui, que fazem comentários, né, dessa importância, porque é muito triste a pessoa ter que se humilhar para ter acesso à comida, pedir esmola, pedir um prato de comida, né? Porque está desempregado. Agora imagina um pai de família que está desempregado, desalentado, porque já tem anos que está desempregado, já perdeu a esperança de sair pedindo emprego, porque também não vê perspectiva ter 2, 3 filhos em casa. Essa é a realidade. E mesmo ao sair ainda está numa situação vulnerável, porque às vezes nem a primeira dose de vacina já recebeu ou ainda não está imunizado com uma segunda dose. Então, Silene, mas pode ficar à vontade. Pois é, Padre João. Clara falava aí, né, que o Grito dos Excluídos, ele não é só o dia do Grito dos Excluídos, mas ele faz parte desse processo de conscientização e de participação. Por isso, o nosso lema, na luta por participação popular. Então, é muito importante que as pessoas entrem nessa dinâmica, mas que elas se organizem nos movimentos populares, nos sindicatos, em associações, para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento. E eu, que sou apaixonada por formação, né? A gente coordena aí a Escola de Fé e Política Dom Luciano, e nós estamos aí levando esse ano o curso do Fé e Política de forma virtual, doido para voltar a ser presencial, né? No nosso último módulo, a gente falava um pouco disso, o que é forma de governo, as instituições, como que é a participação, os movimentos, o que é ideologia, o que é ser de esquerda, o que é ser de direita, porque eles fazem um jogo de palavras para confundir o povo. Porque hoje em dia a gente faz defesa da vida e eles nos xingam de esquerdistas, petistas, comunistas, como se isso fosse xingamento. Eu, particularmente, sou petista com muito orgulho, sou de esquerda porque tenho ideologia, e ideologia é coisa boa, todo mundo tem. Sou socialista por convicção, sonhando com um dia virar comunista. Porque não é fácil ser comunista, não. Xinga todo mundo de comunista, como se comunismo fosse essa coisa ruim, que come criancinha, que faz um escambau. Comunismo, para quem bebe da fonte, está lá no Atos dos Apóstolos, é por tudo em comum. Isso, sonhar uma sociedade do bem comum, uma sociedade que divida os seus bens, que partilha as suas riquezas. Um Brasil que produz, me parece, eu não sou boa, né, de guardar número, mas me falaram que parece que são 2,5 kg de grãos por pessoa, por dia. Nós produzimos e mandamos tudo para o exterior e deixamos 20 milhões de pessoas passando fome. A gente fala, está lá, é bíblico, Jesus diz, quem tem 2 túnicas, reparta uma com o seu irmão. E aqui a gente fica aí nesse sistema capitalista, querendo tudo para si, 10 casas, 100 pares de sapato, não sei quantos carros do ano, para que isso? E a gente não tem a capacidade de partilhar um nada. E ainda se dizem cidadãos de bem? Gente de bem partilha, gente de bem reconhece o próximo como irmão. E se é meu irmão, como é que ele pode estar jogado na calçada? Se é meu irmão, como é que pode estar jogado numa cela nojenta, fedorenta, úmida, de cadeia? Se é meu irmão, como é que eu deixo sem casa, sem teto, sem comida? Então, se é cristão, gente, pelo amor de Deus,
Quem se diz cristão faz o que Jesus Cristo mandou. Ame a Deus e ao próximo. Partilhe seus bens com alegria. E aí vem uma tal de teologia da prosperidade que me enoja só de escutar. Eu queria descobrir em que lugar da Bíblia está escrita essa bendita dessa palavra prosperidade, porque eu não achei. Jesus Cristo mandou dividir os bens, partilhar, dar uma túnica para quem não tem. E eles dizem que a prosperidade, que é ganhar, que é a tal da meritocracia, né? Se eu tenho é porque eu mereci. Não, Deus criou um paraíso onde todos e todas teriam direito a usufruir dos bens da natureza e não dominar, gananciar, explorar. Não foi isso que ele fez, não foi isso que ele mandou. Então, quem é cristão de verdade, olha para o próximo como irmão e sabe partilhar. E se não fizer dessa forma, sinto muito, meu filho, você não é cristão, não entendeu nada, não conheceu o verdadeiro Jesus Cristo. Não conheceu, porque Jesus foi amor. Verdade, Silene. Você lembra muito bem, que é essa identidade. E quando eles foram lançar com a espada, nem era arminha, não, nem era arma de fogo, não. Jesus Cristo pediu que recolhesse logo aquela espada. Então, ele venceu com amor. E é ridículo quando alguns ainda, o próprio presidente fala que a arma é mais importante do que o feijão. É isso que eu disse, do que a comida no prato. Vai comprar arma em vez de comprar feijão. E ainda tem uns caras de pau que defendem um presidente desse. Vai tudo para o inferno. Esse povo vai para o inferno. Não, Frei Gilvaldo, não. É triste demais, uai. É muito triste. Como é que as pessoas ainda têm coragem para defender? Se eu não fica triste por isso, não, né? É triste. Ô, Padre João, é isso mesmo, Silene. Eu assino embaixo de tudo que vocês estão colocando aí. E eu fiquei feliz hoje, porque eu recebi aqui nesse trem chamado celular. Acho que dá até para mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui? Jesus quebrando um rifle. Jesus quebrando um fuzil. Tá vendo aí? É uma obra de arte de 1950 do gravurista alemão Otto Pankok, odiado pelos nazistas. Então, essa turma aí dos armamentistas, dos que fica falando em comprar fuzil e tudo, lembra aqui, ó, Jesus Cristo quer paz. E essa imagem, Frei Gilvander, ela girou hoje. Enquanto Bangkok colocava Jesus quebrando as armas porque luta pela vida, a foto que circulou foi a do Eduardo Bolsonaro com a foto do Ustra, escrito Ustra vive. Se lá, na Alemanha, eles saíssem com uma camisa hoje falando do Goebbels ou até do Hitler, estariam presos. Mas aqui no Brasil, um torturador contumaz fica na camisa de um filho de um presidente e a gente o vê solto, rindo da gente. Exatamente, Leleco. Olha, eu fico para lá de indignado assim, quando vejo essa deturpação. E eu que tive a oportunidade de fazer um trem chamado Mestrado em Interpretação da Bíblia, então, Leleco, Padre João, Silene e Padre Claré, quando eu vejo as pessoas usando e abusando dos textos bíblicos, usando e abusando do nome de Deus para se enriquecer e para dizer que Deus está me abençoando, mentira, né? Para ser racista, homofóbico, ficar disseminando a guerra e o ódio, isso é uma idolatria sem tamanho, né? Os profetas e as profetisas da Bíblia odiavam e repugnavam isso. Então, na Bíblia tem, quando diz assim, né, quer dizer, o líder, seja ele religioso, social, político, econômico, ele tem que ser um bom pastor, uma boa pastora, cuidar do rebanho. E para a gente cuidar do rebanho, tem que enfrentar também os lobos, né? E hoje, então, assim, a gente precisa ter essa grandeza de não deixar que essa minoria de egoístas, né, de gananciosos, uma elite asquerosa, uma classe dominante fétida, nojenta, né, que os medíocres determine esse mar de violência e de injustiça que acontece no Brasil, né? E aí,
tentando somar mais um pouquinho aqui, eu fiquei observando e fiquei feliz quando o padre Claret chamou atenção para o sentido da palavra excluído, né? E a gente precisa prestar muito bem atenção no significado, no sentido das palavras. De fato, na década de 90, né, quando apareceu o primeiro Grito dos Excluídos, estava muito esse... Mas se a gente vai ver assim, quer dizer, o contrário de excluído é incluído. Então, de fato, é uma palavra um pouquinho ingênua, porque é como assim, olha, tem uma fatia grande da sociedade que está excluída, vamos nos fazer solidários, vamos incluí-lo. Mas incluir aonde? Jogar para dentro, como o padre Claret falou, jogar para dentro do sistema, que é um sistema de morte, que é um sistema capitalista, que é uma máquina de moer vidas. Então, colocar dentro do triturador. Então, eu prefiro ver assim, que dentro dessa máquina de triturar vidas humanas e vidas de todos os seres vivos, que é o sistema do capital, o capitalismo, tem a classe trabalhadora e a classe camponesa é injustiçada, é violentada, é explorada, é superexplorada, né? E aí a solução não é incluir, jogar para dentro do sistema, não tem como a gente ficar cuidando no varejo para jogar as pessoas dentro desse mar de política de morte, de necropolítica, né? Tem que superar esse sistema de mineração, de sistema de morte, né? E aí eu quero, já que o padre Claret fez referência a uma série de gritos aí, eu quero chamar atenção para mais alguns aqui. Primeiro, queria ecoar aqui um grito ensurdecedor que está ecoando há 521 anos no Brasil, que é o grito dos nossos parentes, os povos indígenas, né? Quase 1 milhão de indígenas que ainda resistem no Brasil. Lembrar que quando o Brasil foi invadido pelos brancos portugueses, que se falava no Brasil mais de 1.200 línguas, né? Mais de 1.200 povos, de vários troncos linguísticos, né? E aí o grito que a gente precisa, espero que amanhã aconteça, amanhã, nesse 5º aniversário do golpe aí, Padre João, que o Supremo Tribunal Federal refaça um pouco, porque o Supremo também foi cúmplice do golpe. Não podemos esquecer que o ministro Lewandowski estava lá coordenando aquela sessão macabra, totalmente inconstitucional, né? Sem crime de responsabilidade, como se nós vivêssemos num parlamentarismo, só por desconfiança, só por tirar apoio político, se condenar. Que amanhã o Supremo Tribunal Federal vote lá a famigerada tese do marco temporal e que derrube essa tese, né? Porque é uma tese fascista, é uma grande farsa, uma grande mentira, querer dizer assim que só tem direito de demarcar os povos que estivessem na Terra no dia 5 de outubro de 1988, no dia da promulgação da atual Constituição brasileira. Isso é uma inconstitucionalidade, uma abominação. A gente tem que respeitar, né? Está escrito na Constituição lá, vários artigos, entre os quais os artigos 231 e 232 são claríssimos. Os direitos dos povos indígenas, com seus costumes, com a sua espiritualidade, com sua mística, com a sua... E os territórios originários têm que ser demarcados. E lembrar aqui também que continuar demarcando os territórios dos povos indígenas se tornou uma questão de sobrevivência da humanidade. Porque quanto mais... E também uma proposta de barrar o avanço da privatização da terra em propriedade privada capitalista. É uma forma de frear a devastação. Então, quanto mais terras tiver com os indígenas, mais preservação nós vamos ter. E lembrar também que os povos indígenas, mesmo nos seus territórios, eles não são proprietários de terra, né? Os territórios demarcados, as terras continuam sendo da União, bem comum do povo brasileiro, né? Então, impor esse famigerado marco temporário é achincalhar e reforçar o agronegócio, reforçar a desertificação dos territórios
continuar o genocídio indígena, o etnocídio, né? E quero aqui também ecoar o grito da natureza do nosso querido Santuário da Serra do Piedade. Padre João, Leleco, Silene e Padre Claré. Há uns 3 dias atrás, covardemente, o COPAN, esse Conselho de Política Ambiental do Governo de Minas, que é uma casa de horrores, né? Rejeitou um recurso da Arquidiocese de Belo Horizonte e autorizou novamente aumentar a mineração na Serra da Piedade, em Caeté, que é ao lado de Belo Horizonte. Isso é dizer assim, ó, pode matar mais, né? Já passou da hora da gente decretar em Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Quiçá, na maior parte de Minas Gerais, mineração zero. Mineração zero. O Padre Claré fez referência aí à crise hídrica, que não é culpa de São Pedro, é culpa do agronegócio, é culpa dos desmatadores, né? A crise hídrica está seríssima. Então, quanto mais continuar essa mineração, mais próximo da exaustão e do colapso hídrico estaremos. E quero aqui também ecoar um grito por uma política ética, porque hoje a gente vê assim, o inominável antipresidente Bolsonaro como grande líder dessa política genocida, mas não podemos esquecer o Centrão, a maioria do Congresso Nacional, a maioria dos deputados e a maioria dos senadores estão sendo cúmplices, coniventes dessa política genocida aí, né? Por exemplo, enquanto fica esse Bolsonaro, essa turma aí, falando esse besterol, essas coisas nojentas aí, desviando o assunto, o tal do Centrão está, né, privatizando tudo. Então, é uma coisa inominável, assim, injustiça que clama aos céus privatizar a Petrobras. Não podemos aceitar a privatização dos Correios, nem da Caixa Econômica Federal. Temos que estancar esse processo de privatização. Temos que denunciar. O que tem que voltar é cancelar, por exemplo, a Lei Candir, né? Que promove isenção de ICMS para as tais commodities, entre as quais está o processo de mineração. Só com isso, nos últimos 22 anos, o Estado de Minas Gerais deixou de arrecadar mais de 140 bilhões de reais, né? A reforma agrária está parada, o INCRA parado, então a gente tem que voltar a exigir essas coisas justas, que é reforma agrária, partilha e socialização da terra, justiça urbana, moradia digna para todos, né, Leleco? É por aí o caminho que o Grito dos Excluídos nos conclama. Muitas razões para a gente estar na rua. Frei Gilvander trouxe aqui uma enxurrada assim, né, de razões para a gente estar na rua gritando neste 7 de setembro. Não é isso, Leleco? Porque, olha, e ele recupera também, é importante a gente recuperar essa data do dia de amanhã, foi dia 17 de abril, quando votaram na Câmara o golpe da Dilma. E 31 de agosto, então é amanhã, faz 5 anos, que em nome da família. Em nome de qual família? Se nós temos aí mais de 21 milhões de trabalhadores desempregados. Derrubaram em nome de qual família? Se a gente tem mais de 20 milhões de brasileiros passando fome e mais de 120 milhões, são mais de 120 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. É mais da metade da população que deixaram de comprar alguma coisa melhor, então estão remediando para sobreviver. Então, e ainda tem pessoas que vêm aqui na página comentar, é um absurdo, apoia aqui, partido que apoia as drogas, estão apoiando quem... Primeiro é isso, não é verdade que a gente apoia a liberdade, a democracia, o respeito às pessoas, ao indivíduo, mas apoiarem um presidente que diz que, em vez de comprar feijão, vai comprar arma, eles apoiam os milicianos, os corruptos. Então, é inadmissível ainda ter um tipo de cidadão que apoia o genocídio, apoia a corrupção, e são cúmplices de tudo isso. Né? O Leleco, o Claré aí voltou aí também. O Padre Claré, aqui eu vou dialogando também com ele, porque dentre os gritos que nós trazemos, olha, Padre João,
Nós vamos na ocupação Cidade de Deus ainda nessa quinta-feira, viu, Frei Gilvander? Nós vamos acompanhar o Padre Warley e junto com o Padre João nós estaremos em 7 Lagoas, como temos feito presença também nos assentamentos e ocupações. Mas eu quero trazer o grande grito do povo em situação de rua e do povo que está ficando em situação de rua por conta do veto do Bolsonaro à lei que proibia os despejos no período da pandemia. Ora, se o desemprego, a fome e a falta de um programa de moradia que ele mesmo acabou com Minha Casa Minha Vida são as suas realidades, é claro que nós temos que lutar contra este veto, que é uma injustiça das maiores. As pessoas não estão tendo condições de pagar a carestia do aluguel. As áreas públicas que hoje são ocupadas é porque o nosso povo não teve para onde ir. E muitos moram na área de risco porque é o que sobrou. Esta é a realidade de um déficit habitacional que ultrapassa as 8 milhões de moradia. O IBGE liberou nessa semana que passou, nós chegamos a 213 milhões de brasileiros e brasileiras, e este número é alarmante, porque aumentou a concentração urbana, e nós agora estamos em 86% da população altamente dependentes do alimento que vem do campo e não tendo emprego, e inclusive com a fome que assola. Então, Padre João, dialogando com o Padre Claré, não é só o governo hoje que expulsa o povo da moradia, também as mineradoras. Nós estamos vendo, como tivemos aqui em Amarantina, Ouro Preto, a expulsão do povo por uma servidão inventada por um minerador que já disse servidão sim, mineração sim, e que se exploda a vida. Aliás, tem explodido a terra, tem explodido a forma de viver. Então, a gente traz mais esses gritos. A União Nacional por Moradia Popular, que hoje também transmite esse nosso debate, se coloca nas ruas nesse 7 de setembro, mesmo saindo da zona de conforto de estar preocupado com a pandemia ou da transmissão, todos com máscara, com álcool gel, como disse o Frei Gilvander, mas nós não temos o direito de ficar calados, de ficar como pacato cidadão, aquele que vê tudo na televisão e se sente explorado. Somos explorados sim, mas temos que transformar em indignação e luta, não é, Padre Claré? Eu não ouvi muito bem o que vocês falaram, mas eu vou falar. Assim, dizer que, de fato, esse processo de mineração no Brasil todo, ele expulsa as pessoas, expulsa e tira o direito, né? É um absurdo, por exemplo, que a exploração de minério ela seja considerada uma atividade essencial. Nunca se viu isso em lugar nenhum, que destruir montanha, que arrancar minério, que secar a água, que expulsar o povo, isso seja uma atividade essencial, obrigar trabalhadoras. Aqui, na região de Congonhas, só a CSN tem 7.500 trabalhadores que trabalharam o tempo todo durante a pandemia. Pelo menos 10% das pessoas contaminadas vêm desse espaço, sabe? Assim, uma coisa absurda. Essencial é moradia, é vida, é água, é educação, é saúde. É isso que é essencial. É o povo poder viver e não arrancar minério para colocar no trem e ir embora, né? Então, isso, de fato, assim, é uma coisa muito séria. E outra coisa que a gente coloca, assim, é que esse negócio da própria empresa fiscalizar, essa autofiscalização, aqui no Tremor, em Congonhas, as notas, tantas notas, as notas em geral, né, que saíram e tal, sobre o Tremor, então colocando assim, inclusive a Defesa Civil, né, colocando que está aguardando o relatório da empresa, isso a que ponto que nós chegamos, né? E o problema é que a lei é assim mesmo, né? A lei porque a Agência Nacional de Mineração tem que fiscalizar, mas está em frangalhos, né? Ainda mais agora, cortando mais recursos dela e tal,
Então, assim, é um absurdo. Aqui a Defesa Civil, no governo passado, tinha 3 pessoas para acompanhar esse mundaréu de coisa. Agora cresceu 100%, tem 6 pessoas. Imagina o absurdo que é, né? E é desse jeito o nosso Brasil, nesse retrocesso, né? Principalmente agora. E dizer o seguinte, que o Zema, ele é Bolsonaro em Minas. É fundamental a gente ter essa compreensão, porque senão a gente se engana. Eu não digo que seja mais inteligente ou menos inteligente, não é isso. A forma dele se portar é diferente. É só isso. No mais, é tudo igual. Ele fechou esse acordo absurdo aí de mais de 37 bilhões e agora, com essa coisa aí de fazer o anel, né? Uma obra que não vai resolver o problema do anel, o Frei Gilvando aí sabe muito bem disso. É uma obra, é um dinheiro que vem do crime, que vai gerar mais crime, vai causar mais impacto social, mais impacto ambiental. Ele está cimentando a reeleição dele em cima dessas coisas. E agora está negociando a bacia do Rio Doce. Então, o Zema claramente, é Bolsonaro em Minas. Isso é fundamental a gente compreender, porque senão a gente se engana com ele, né? Essa coisa das cores, não sei o quê, isso é só cor mesmo, colocou em Minas, porque não houve assim, nenhuma iniciativa realmente, né, séria para o povo ter a condição de ficar seguro em casa nessa pandemia. Não houve isso. Só muda a cor daqui para ali, fala e tal, e pronto, acabou, né? Para dizer, então, que diante de tudo isso, realmente é importante, né, participar, é importante gritar. Então, nós já vamos, então, dar uma última rodada aqui com as considerações finais. Acho que a gente pode começar com o Frei Gilvander. Acho que é nesse sentido. O Frei Gilvander trouxe muitas questões de razões para a gente gritar e citou várias privatizações. E eu quero complementar, Frei Gilvander, nós já vamos, então, dar uma última rodada aqui com as considerações finais. Acho que a gente pode começar com o Frei Gilvander. Está dando um eco que houve aí. O Frei Gilvander trouxe muitas questões e razões para a gente gritar e citou várias privatizações. E eu quero complementar, Frei Gilvander, que citar a privatização que se abre do serviço público, da saúde, educação, da assistência, que está na PEC 32. Ele desmonta o Estado brasileiro por dentro do que é mais essencial, que é o ataque ao servidor público, criminalizando o servidor público. Quantas pessoas, né, que lutaram, fizeram concurso público, estudaram, se especializaram e que, se aprovar essa PEC 32, vai ficar refém do seu chefe, todo o poder ao seu chefe superior, e isso atinge a todos os servidores públicos, municipais, estaduais e do DF e os federais. É uma coisa criminosa. É só para entender, assim, como que... E acho que é o padre Claré, alguém que trazia também, sobre a questão do STF, que é o Frei Gilvander mesmo, quem sabe amanhã eles possam reparar, porque é verdade, tem um centrão, tem a base bolsonarista e tem um STF. Em alguns pontos, a gente fica preocupado, nessa rodada, eu mais o Leleco, visitando muitos municípios, podemos perceber a apreensão das pessoas em relação a um possível golpe. Só com medo mesmo. Mas é importante entenderem que, em determinadas pautas, eles estão muito unidos. O centrão que fica brigando com o Bolsonaro estão unidos, inclusive o STF, em algumas pautas, né? Quando é para atender o capital financeiro, estão todos juntos. Então, eu passo para o Frei Gilvander e as suas considerações finais. Mas é importante... Obrigado, Padre João. Primeiro, eu quero, assim, concordar com o nosso querido Padre Claré aqui. Tem muita gente que pensa assim, o problema do povo de Minas Gerais é Bolsonaro, né? Mas não esqueçamos, eu queria frisar isso aqui, de fato, o desgovernador Romeu Zema é bolsonarista, não esqueçamos, foi eleito montado na garupa do bolsonarismo. E temos que lembrar também,
se tornou um ricaço aproveitando a política de desenvolvimento econômico do governo Lula, pegando dinheiro emprestado como agiota no BNDES e abrindo eletrozemas 500, 600 aí no estado de Minas Gerais aí. Então, o Zema é craque para ser mascate, vendedor de geladeira, micro-ondas e produtos eletrodomésticos, né? Que se vendia muito na época da inclusão pelo consumo do governo Lula. Mas o governo Zema não está ouvindo o povo, não está governando com participação popular, e aí foi bom o Padre Claré ter lembrado aqui. Olha, aproveito para denunciar aqui, esse projeto de rodoanel, que se for construído será de fato um rodominério, uma rodovia da morte, uma muralha para separar 13 cidades da região metropolitana, é um projeto de morte, um absurdo. Primeiro, você pegar 3 bilhões e meio de reais do povo atingido da bacia do Paraupeba e aplicar para construir uma mega rodovia, mais de 100 quilômetros, rasgando de 200 metros de largura, 300 metros, 400, às vezes até 500 metros de largura, passando em cima de comunidades quilombolas, de áreas de preservação ambiental, né? Para demolir mais de 10 mil casas, né? Não tem ainda nem os dados ainda, mas estima-se que serão mais de 10 mil moradias demolidas, mais de 20 escolas serão demolidas, mais de 50 igrejas, entre católicas e de outras igrejas, serão demolidas, né? Para quê? Para se fazer uma rodovia que não será pública, será uma rodovia privada, para ser feito o tal do PPP, parceria público-privada, que terá direito de concessionário durante 30 anos, renovar com mais 30 anos e tudo, para o maior pedágio do Brasil, estimado em 35 centavos de pedágio por quilômetro. Então, veja bem, 35 centavos vezes 106 quilômetros, só para ir, para atravessar o tal do rodoanel, será, no mínimo, R$35 de pedágio. Imagina, depois dos 5 anos de construção, dos 10 anos, pode ser 50 ou 60 ou 70 reais de pedágio para ir e para voltar o dobro. Pergunto, quem é de classe média baixa aí, da classe trabalhadora, que vai poder usar esse rodoanel durante 5 ou 6 dias por semana e pagar esse pesadíssimo? E vai ter o efeito colateral, que aí vai piorar o trânsito no anel rodoviário, porque aí muita gente não vai poder passar nessa, porque tem que pagar pedágio, vai querer passar nas outras estradas. Aí que vai superlotar mais ainda o anel rodoviário, e eles vão querer colocar pedágio também no anel rodoviário. Então, show! Fora rodoanel, fora rodominério, vá para o quinto dos infernos com essa obra faraônica, com a obra ecocida, hidrocida, dragão do apocalipse, né? O mínimo que tem é, por exemplo, pegar esse dinheiro, investir em projetos sociais de educação, né, de renda mínima, recuperação ambiental na bacia do Paraupeba, ou investir na produção de saúde. E o Zema está privatizando aqui a nossa Fundação Estadual Ezequiel Dias, que é o Butantan de Minas Gerais, que tem uma história de mais de 100 anos produzindo vacinas e vários medicamentos. Ele está privatizando, né? O Zema está fortalecendo o agronegócio e o grande empresariado em Minas Gerais, né? Pisando nas trabalhadoras, privatizando também, com a forma esperta e sutil aí, a rede estadual de educação, né? O SUS. Então, poderíamos enumerar assim. Então, abra o olho. O governador Romeu Zema não pode ser reeleito, porque ele governa contra os pobres, contra o meio ambiente, governa a favor do grande empresariado, né? E, Padre João, para terminar aqui, queria lembrar também de outro grito dos excluídos, das excluídas, que está ensurdecedor no Brasil, são as vítimas do agronegócio. É mentira dizer que agronegócio é 10, agronegócio é 0. Agronegócio é desertificador dos territórios, agronegócio é causador
de epidemia de câncer, que mata no Brasil, por ano, 250 mil pessoas. Já está comprovado que, nos últimos anos, a cada ano, cerca de 700 mil pessoas contraem câncer, né? Com mais de 1.000 agrotóxicos sendo envenenando a comida do povo aí, e produz desertificação, desmatamento, né? Com mercadorias para ver, faz elevar. Viu agora, hoje mesmo eu ouvi, Silene, o preço do óleo de soja subiu quase 90% esse ano no Brasil. Que absurdo o trem desse. Então, aqui está o grito também dos agricultores e agricultoras familiares, que o nosso querido deputado federal Padre João tanto se dedica. O agronegócio asfixia, encurrala a agricultura familiar camponesa, né, na linha da agroecologia, que produz alimentação saudáveis. Isso aí que é vida para todos. Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E para ter vida em abundância, todo mundo tem direito, como diz o nosso querido Papa Francisco, a ter terra, teto e trabalho com salário justo e digno, e precisamos das condições objetivas de meio ambiente equilibrado. Então, Padre João, Silene, Leleco, Padre Claré, que beleza estar com você. Que a luz e a força divina continuem nos guiando na luta por todos os direitos, pelos direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, os direitos sociais, os direitos ambientais e os direitos também das próximas gerações. Que o Deus da vida está conosco e Deus não está acima de ninguém. Quem fala que Deus está acima, está acreditando no ídolo. Obrigado. Valeu, obrigado, Frei João. Verdade, ele está no meio de nós. É o Emanuel, Deus conosco, nos ajudando a libertar, abrindo as vistas das pessoas. E ele está com uma tarefa enorme, porque é isso, abrir os olhos de uma turma aí e os ouvidos, para escutar de fato, né? Porque às vezes usa o nome dele em vão, porque em vez do feijão estão defendendo arma de fogo. E sem respeito, de fato, à Mãe Terra, tirando direitos. Então, a Silene, pode ser, né, Silene? As razões aí, então, suas considerações finais. Isso aí, Padre João. Então, Frei Juvander falou aqui, né, do fora Zema, do fora Bolsonaro, que a gente não pode de jeito nenhum deixar esses aí serem reeleitos com esse acordão aí do Zema, é realmente essa estratégia para tentar garantir a sua reeleição aí em 2022. Mas nós temos que ficar atentos, porque nós não podemos reeleger ou eleger, né, deputados e deputadas do Centrão, deputados e deputadas que colaboram com esse projeto, porque não vai adiantar nada se a gente tirar Bolsonaro, mas a gente deixar lá essa corja de deputados que aprovam essas questões aí do agronegócio, a flexibilização, as privatizações. Então, a gente tem que ficar atento. E hoje mesmo eu falei disso. Com essa questão desse dinheiro, desse acordo aí da Vale, é como se fosse para colocar o pirulito na boca das pessoas, né? É um jeito de manobrar, porque esse dinheiro está sendo distribuído para todos os municípios de Minas Gerais e o povo está batendo palmas, porque é um dinheiro que vai chegar no município, que vai ajudar, com certeza vai ajudar, com certeza os municípios precisam realmente desse repasse, mas a gente tem que lembrar que esse dinheiro é o dinheiro que vem do assassinato da quantidade de pessoas que morreram lá da barragem do Córrego do Feijão, que vem do assassinato dos nossos rios, tanto do Rio Doce quanto do Paraupeba. Então, vem do crime, é um dinheiro que veio, e ele vem para distribuir para os municípios, mas não ressarce as vítimas. E isso é uma forma de fazer com que prefeitos agora batam palma para Zema, que os deputados calem, porque todos os deputados estão aí se vangloriando de que conseguiram, que indicaram para a cidade A, ou B ou C, e que isso é uma grande conquista. E daqui a pouco nós vamos estar batendo palma para a Vale, dizendo que a Vale é boazinha, porque esse dinheiro está vindo de lá.
Quando que nós temos que continuar afirmando a Vale assassina? Matou o nosso povo, matou nossos rios, está destruindo a vida do povo. Então, esse dinheiro é de uma multa que ela tem que pagar mesmo, porque ela contribuiu, ela causou esse desgaste com a natureza. Não é porque ela é boazinha, não. Senão, daqui a pouco, a gente inverte a lógica, ela vira a boazinha da história, o governador é o bonzinho que fez o acordo, os deputados indicaram, e a gente continua votando e elegendo esse mesmo povo. Então, a gente tem que ter essa clareza. Esse dinheiro é bem-vindo para os municípios? É, mas para que tipo de obra? Veja aí o que o Frei Gilvander acabou de dizer, que vai ser feito nesse bendito Rodoanel. Então, para ressarcir de um mal, você causa outro mal. Então, a gente tem que ter clareza destas coisas, né? E, como eu sou a única mulher da sala, juntando aí aos vários gritos, né, que nós temos do 7 de setembro, eu quero lembrar o grito das mulheres, né, que nesta pandemia são as que mais têm sofrido. As mulheres que têm aí se desdobrado com o trabalho remunerado, com o trabalho doméstico, com o cuidado da casa, com o cuidado das crianças. Na maioria das vezes, as mulheres já voltaram a trabalhar, mas as crianças não voltaram para a escola, e o cuidado sempre fica com a mulher, né? Sem falar do aumento aí do feminicídio, da violência feminina, da violência doméstica. Então, e também nós fomos as que perdemos com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência. Então, a mulher, ela está sempre perdendo cada vez mais. Então, a gente quer somar aí ao grito das mulheres e dizer que nós temos que avançar muito para conquistarmos direito de voz e voto nessa sociedade, fincar pé e marcar território e buscar aí essa sociedade do bem viver, de igualdade para todos. Então, em nome das mulheres, a gente dizer que nesse grito 7 de setembro, nós também queremos gritar pelo direito das mulheres. Valeu, Silene. Eu passo já para o Padre Claret, né, para suas considerações finais, mas ainda apontando assim as razões e motivando o nosso povo a ir para a rua para dar um basta a esse governo genocida, corrupto, e a nossa luta por comida, trabalho, moradia e vacina também, né? Nós começamos com o grito de indignação, lembrando os nossos companheiros Afonso, Divino, Gustavo, que fazem muita falta, mas nós também gritamos de algum modo de alegria, porque há todo um esforço de pessoas, de organizações, das várias partes do Brasil, do mundo, não só por eles e a partir deles, mas a partir de tantos outros que continuam lutando. Lembrar aqui os militantes dos movimentos sociais, populares, das outras entidades, organizações. Esse trabalho de formiguinha, no esforço ali suado, com muita generosidade, né? E nós acreditamos muito nesse trabalho. E um outro grito também, assim, de alegria, de algum modo, é lembrar do Luciano. Fez 15 anos da passagem da Páscoa dele, no dia 27 agora de agosto. Eu fico imaginando que o Dom Luciano é esse adolescente assim no céu. O adolescente, em geral, ele é muito inquieto, ele está se mexendo lá, não tenha dúvida. A gente sente os sinais, assim. O irmão de Dom Luciano, no sepultamento dele, Mariana, eu me lembro, ele falou bem assim porque o pessoal falava que Dom Luciano está em paz no céu, então ele falou que Dom Luciano não ia ficar quieto no céu. Eu tenho certeza disso. Ele não está quieto no céu. Ele está se mexendo, nós estamos sentindo, em alguns sinais de conquistas, essas mexidas de Dom Luciano. Eu me lembro muito bem que ele participava de tudo, ele se fazia presente, e no grito ele caminhava. Uma vez ele veio lá da rodoviária, né, de Congonhas, que fica bem longe, até cá em cima,
Eu lembro que até mamãe estava, né, a dona Eva, então ele veio junto com ela, até ajudando a proteger um pouquinho, né? Então, bem interessante. E lembrar que nós temos visto muita gente rezar para Dom Luciano e para o altar. E a gente não vê tanta gente continuar essa profecia dele, esse testemunho dele. Então, dizer que é bom rezar para ele ser santo no altar, mas é essencial continuar a profecia dele. Isso é muito importante. E agradecemos aí ao Padre João, vocês todos, Sileno, Gilvander, né, o Freil, Leleco, né, por essa participação. Muito obrigado. Boa noite. Olha, Claré, nós aqui agradecemos, né, você, o Frei Gilvander, Sileno, o Leleco, por esse testemunho do dia a dia, né, por esse profetismo no dia a dia, por esse testemunho no dia a dia, por essa luta, por tantos gritos e em tantos lugares. E eu creio que essa live seja também esse grito que já vai ecoando e ajudando as pessoas a se organizarem para o dia 7 e dar um basta a esse governo genocida e corrupto, dar um basta à fome, à miséria, ao desemprego, à falta de moradia, às injustiças. E Silene lembrou que, bem, muita gente está comemorando e celebrando a possibilidade do Lula vencer as eleições no primeiro turno, mas não resolve retomar o executivo, porque nós não vamos conseguir retomar as políticas de moradia, a estruturação dos institutos federais, das universidades federais, né, as políticas da agroecologia e produção orgânica, dar um basta ao agrotóxico. Nós não vamos retomar, Frei Gilvander, um novo modelo de maior respeito ao ser humano, mas a todas as demais criaturas, se a gente não tiver um congresso comprometido com o projeto, com o programa. Né? Nós temos um dos piores congressos, porque eles são cúmplices, são genocidas quanto o Bolsonaro. E já tem uma parte que está comprovada que é corrupto também. Tem deputado que é líder do governo, é o mesmo que foi responsável pela morte de muitas pessoas, porque quando ele assumiu o Ministério da Saúde no governo Temer, a primeira coisa que ele fez é cortar os medicamentos de alto custo, das doenças raras. E muita gente morreram porque tiveram seus medicamentos cortados. É esse mesmo que ajudou a negociar a vacina, pedindo propina. Então, dar um basta a essa turma não pode voltar, porque nós temos que ter pessoas que, de fato, que tenham compromisso com a educação pública de qualidade, com a saúde pública de qualidade, respeito ao meio ambiente, assim, a terra, as águas, toda a biodiversidade. Então, é dar um basta a tudo isso. Mas nós vamos para a luta, o Leleco vai encerrar aqui, talvez é com a música, se é para a luta, qual é a música aí? Mas talvez é isso aí, né? Ninguém seja insensível a essa realidade. Obrigado, Wander, obrigado, Silene e Padre Claré. E o Helder, a todos, o Macedo, o Guti, todos que acompanharam e nos ajudaram aqui também. E cada um que ajudou nas páginas. CPT, a página do PT estadual, da União Nacional por Moradia Popular, do Gilvander, também a Escola de Fé e Política. Viu? Fala, Gilvander. Ô, Leleco, aproveitando a carona aqui, como o Padre Claré é nosso, além de ser grande irmão de caminhada, profeta, firme nas denúncias, também é poeta, né? Ele falou, grito tem de dor, mas tem grito de alegria também, né, Claré? Os gritos têm que, a partir dos gritos de luto para luta, mas tem que vir alegria também. Vou lembrar do Dom Luciano também, eu queria relembrar aqui que no dia da passagem para a vida em plenitude, nosso querido Dom Luciano Mendes, foi o dia também que há 15 anos atrás, dia 27 de agosto, aconteceu o acampamento Dom Luciano Mendes de Almeida, lá em Salto da Divisa, no Baixo Jequitinhonha. E aí nós chegamos lá uns 2 dias depois, aí na hora de discutir, como é que vamos batizar o acampamento? Aí os companheiros do MST lá, a Sidona falou, Frei Gilvander,
nós ocupamos no dia em que Dom Luciano partiu para a vida plena. Então, vai ser acampamento Dom Luciano. Então, estamos festejando também, Leleco, Silene, Padre João, Claré, 15 anos do agora assentamento Dom Luciano Mendes de Almeida, né, que é um exemplo de luta. E, para terminar, assim, meio tímido, mas eu vou, por falar em grito de alegria, partilhar com vocês aqui que nos últimos anos, eu, além de estar nas lutas aí, eu fui para um trem chamado Universidade Federal de Minas Gerais e fiz um trem chamado doutorado, e agora conseguimos publicar aí um trem chamado tese, que ficou em 2 livros, né? E o primeiro é esse aqui, ó, CPT e MST e a injustiça ou justiça agrária, né? Experiências de luta da CPT e do MST, publicado pela Editora Dialética. E o segundo é esse aqui, uma foto do MST aí, né? Luta pela Terra, Pedagogia de Emancipação Humana, experiências de luta da CPT e do MST. Instrumentos aí para fortalecer, para que o nosso grito seja realmente grito de libertação, e assim, que a partilha, a socialização, a democratização da Mãe Terra é condição sine qua non para a gente superar esse mar de violências aí. Quem puder e quiser, vai estar vendendo aqui no Armazém do Campo, em Belo Horizonte, e também via internet. A editora chama Editora Dialética, editoradialética.com. Obrigadão, Léo. Muito bem, Frei Gilvander. A teoria é também importante, porque, afinal, se nós não tivermos como contar a nossa história, os nossos gritos e dores, nós também não vamos contribuir para esta memória. Parabéns, Padre Claré. Nós estaremos no Gritos Excluídos juntos e pedimos que todos e todas fortaleçam esta caminhada em Congonhas, em Itabira, em Belo Horizonte, em todos os cantos. Em Ouro Preto vai ter também, pelo Fora Sanioro, todos os lugares, todos os gritos que nos unem. E aí, obrigado, Silene. Faço, Padre João, esta simbiose, a metade da música é por Dom Luciano Inquieto, que a gente aprendeu com o Claré, e a outra parte é para que a gente vá para as ruas. O nosso não é um recado, é um jeito de chamar para vir junto, né, Padre João? Nós damos esse testemunho e cuidamos também da vida. Nosso Dom Luciano, Dom Samaritano, doce bom pastor, doce bom pastor. É que a gente junto vai pra rua de novo, vai levantar a bandeira do sonho maior. Enquanto eles mandam, não importa, a gente vai abrindo a porta, quem vai rir depois ri melhor. Lauê, 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 lauê. É a última frase, junto. Se é pra ir pra rua, eu vou. Se é pra estar presente, eu tô. Pois na vida da gente que vale é o amor. A última vez. Se é pra ir pra luta, eu vou. Se é pra estar presente, eu tô. Pois na vida da gente que vale é o amor. Grito dos excluídos, das excluídas, é nas ruas. Vamos, que a vitória não é o sinal daqueles que ficam aí só nas internet, porque a vitória, para nós, ela não é sinal nenhum de que a gente vai deixar de ir para a rua, porque a vitória quem faz é o caminho. Os opressores têm pés de barro, parecem invencíveis, mas são vencíveis. Continuemos a luta! Aê! Obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanharam também.